Quando o Espírito Santo habita verdadeiramente em nós, é que nós nos tornamos homens e mulheres de Deus. Aquele Ananias, aquele sacerdote Ananias, naquela época, ele era o sumo sacerdote, ou seja, o maior, ele era o líder dos sacerdotes, era um gandeuso livre, né? Aparentemente, para aquela religião ali, ele era o principal, o maioral. Mal sabia quem era Deus. Que coisa triste, né, queridos? Continuando, vamos ler os versículos do 5 ao 7, que diz assim: E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. O que é que Paulo está dizendo aqui? Quando Paulo viu que havia duas religiões ali, uma de saduceus, a religião dos saduceus, e a outra religião dos fariseus, porque não passava disso, eram apenas religiosos e nenhum nem outro conhecia quem era Deus, Paulo disse que, irmãos, como é que eu, sendo fariseu, sabendo sobre a ressurreição, sobre anjos, sobre espíritos, sobre tudo, estou sendo julgado pelos fariseus? Como é que eu, sendo fariseu, conhecedor da lei farisaica, né, sou julgado pelos fariseus? Me explique isso aí. Para quê, queridos, que Paulo falou aquelas palavras? O povo, aquele povo representante de Deus, representante da lei de Moisés, queridos, viraram só uma confusão. Por quê? Porque quando não tem o Espírito Santo de Deus, queridos, no meio daquilo que se diz coisa de Deus, queridos, o resultado é isso aí. Desentendimento, confusão, distorção das coisas. E Deus, sabendo daquilo, queridos, não permitiu, não deixou que Paulo nem se gastasse com aquela gente. O interesse de Deus não era aquele tipo de gente que se acha tão grande diante de Deus, que já se acha convertido, preparado para ir para o céu, que não precisa mudar mais de nada, não. O interesse de Deus é pegar aquele pequenino que está tentando achar o caminho, aquele que tem o seu coração voltado para Deus, precisando ser buscado por Deus, amparado por Deus, seja dentro de uma religião, seja fora dela. E o que foi que Deus fez ali? Com aquelas palavras de Paulo, formou-se só uma confusão. Por quê? Porque Deus queria logo dar fim naquilo, acabar com aquilo. Deus não queria que Paulo fosse ouvido por aquela gente. Deus nem se gastou com aquilo, queridos. Deus já foi arrumando uma situação para tirar Paulo dali do meio. E o que foi que aconteceu, queridos? Virou-se só uma confusão generalizada. Vamos ler dos versículos 8 ao 9, que diz assim: 8 e 9. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Olha que situação. Até os que acreditavam no sobrenatural não sabiam o que era o sobrenatural de Deus, queridos. Uma coisa é você saber que Deus existe, uma coisa é você saber que o Espírito Santo existe, que existe ressurreição de mortos, que existe prodígio e maravilha, que vem a salvação. Uma coisa é você saber. Outra coisa, queridos, é você ter experiências com estas coisas. Uma coisa é você saber que Deus é poderoso e ver Deus agir na sua vida. Uma coisa é você saber que existe anjo e você ter comunhão com os anjos, você ver o operar dos anjos, você entender a respeito dos anjos, entender do sobrenatural de Deus. Aqueles fariseus, eles sabiam, mas não sabiam dizer quem era que falava através de Paulo, não tinha esse discernimento, se era de Deus, se era do diabo, eles não sabiam daquilo. Deus não quer pessoas que saibam, Deus quer pessoas que vivam,
que tenha verdadeira experiência espiritual com Deus. Paulo tinha. Paulo estava falando de coisas que ele vivia, que ele tinha experiências. Quando ele falava de ressurreição, de anjo, de tudo, Paulo não apenas sabia, mas ele vivia aquela situação, né? Porque Paulo conhecia a Deus do lado espiritual, ele já havia tido essa experiência com Jesus, ele já sabia. Vamos para os versículos 8 e 11, os versículos 10 e 11 que diz assim: E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Olha a diferença, meu querido, do que é você defender uma religião em nome de Deus e você ter uma profunda comunhão com Deus. Paulo passou por diante daqueles homens que se diziam homens de Deus, mas na realidade aqueles homens não passavam de religiosos, não entendiam nada a respeito de Deus. Deus deu aquele livramento para Paulo, fazendo com que aquelas palavras de Paulo fizesse virar só uma confusão. E Jesus tirou Paulo dali do meio, criou uma situação, tirou Paulo dali, e na noite seguinte Jesus mesmo veio falar com Paulo e disse: Paulo, não te preocupa, que da mesma maneira que eu te levei para tu anunciar o meu evangelho no meio dos judeus, tu vai agora pregar para os romanos. E assim, queridos, Jesus mesmo não só conduziu a Paulo, como Jesus fez a sua obra através dele. Olha que maravilha, que coisa tremenda, queridos, que coisa maravilhosa. Assim Jesus quer fazer conosco, nos levar pelo lado espiritual, nos levar pelo lado sobrenatural, onde Ele mesmo vai fazer a sua obra através de nós. Queridos, esta é o ensinamento que nós temos para esta tarde. Este é o ensinamento, esta é a palavra, que coisa maravilhosa. Jesus mesmo, quando você realmente aceita Jesus, se entrega para buscar as profundezas de Deus, o Espírito Santo de Deus vem ao seu encontro e Ele mesmo lhe orienta, Ele mesmo lhe prepara, lhe dirige e Ele mesmo faz a obra através de você, né? E aqui Paulo foi tirado do meio dos judeus pelos romanos, né? E deu-se então a continuidade no ministério de Paulo, que nós vamos ler no decorrer do nosso estudo pelo livro de Atos. Vamos orar, meus queridos, agradecendo a Deus por mais este culto. Vamos orar agradecendo por esta maravilhosa palavra e por este entendimento que o Senhor nos dá nesta tarde. Ele quer, queridos, que nós façamos a sua obra de maneira espiritual, conduzidos pelo próprio Jesus, andando pelo lado espiritual, sobrenatural da obra de Deus, porque Deus é sobrenatural, é espiritual, queridos. Que palavra maravilhosa! Queremos agradecer, queridos, a Deus imensamente por cada um que vai ver e ouvir estes vídeos. Queridos, o que Deus quer conosco é nos chamar para a sua grande obra nestes últimos dias, que é propagar o evangelho do reino sobre a face da terra. O mesmo evangelho trazido por Jesus, o evangelho de poder, de sinais, prodígios e maravilhas, que está esquecido, que foi deixado de lado pelo evangelho de hoje em dia. Mas o Senhor está trazendo novamente, reavivando o seu evangelho na face dessa terra. E para isso Ele está chamando a mim e a você, para lhe fazer esta grande obra nestes últimos dias. Portanto, queridos, se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, não demore, corra para os braços do Senhor,
para uma entrega total e absoluta. Talvez você diga, mas irmã, eu já sou evangélica. Irmã, eu já sou, tenho isso, tenho aquilo. Queridos, Deus não está lhe chamando para ser apenas um religioso. Deus está lhe chamando para uma intimidade profunda. Deus está lhe chamando para algo profundo, assim como foi com Jesus, assim como foi com os apóstolos, assim como foi com muitos discípulos, que era uma coisa dos apóstolos, outra coisa dos discípulos. Jesus está chamando a mim e a você. Se você já é evangélico, querido, corra para algo profundo, ainda mais, cada dia mais. Ah, irmã, mas eu já vivo uma comunhão muito profunda com Deus. Pois, querido, converse com Deus a respeito do avivamento, do último avivamento que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Converse com o Senhor a esse respeito. Você que já tem a sua conversa tão íntima com Deus, que se senta e conversa, você fala, ele fala para você, você não só fala, você ouve também. Se a sua comunhão já está nesse pé, assim como Jesus conversava com o Pai, assim como Paulo conversava com Jesus, que maravilha. Então, queridos, converse com Jesus mesmo, com Ele mesmo, a respeito do grande avivamento que Jesus está trazendo sobre a face da terra nestes últimos dias. Queridos, vamos agradecer a Deus, vamos orar agradecendo a Deus por mais este pequeno culto. Que maravilhoso, queridos. Que maravilhosa palavra. Glórias a Deus e aleluia. Que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus profundamente quando você vê destes vídeos. E não somente vê, queridos, se inscreva neste canal, entre para esta grande obra. Ore, busque por este canal, busque por este ministério. Busque por outros ministérios que o Senhor está levantando sobre a terra, porque não é apenas este. Busque pela igreja que precisa ser reavivada para que o Espírito Santo de Deus faça a sua obra, queridos, de nos preparar poderosamente para o arrebatamento da igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de maravilha, ó meu Pai, muito obrigada, ó Pai Santo, por mais este culto. Muito obrigada, Pai Santo, pela Tua presença, pela Tua palavra, ó Pai. Pai querido, nós não merecemos nada de Ti, meu Pai, mas nós nos apresentamos aqui, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, meu Pai, ó Deus. Nós te amamos, ó Pai, ó Deus, o nosso amor por Ti é imenso, papai querido, nos ajuda, Pai, a Te demonstrar esse amor através da nossa obediência, através da nossa atitude para contigo, ó Pai querido. Lança de sobre nós, meu Pai, as amarras que nós não conseguimos lançar, meu Pai. Vai tirando os pecados, meu Pai querido, que nós não conseguimos nos libertar, meu Pai. Aquele que nós venhamos tentando, meu Pai, ser liberto, meu Pai querido, deixar e às vezes não conseguimos. Tem misericórdia de nós, meu Pai querido, nos toma nas Tuas mãos, nos lava no sangue do Cordeiro, meu Pai. Põe em nós o Teu Espírito Santo, faz de nós esta pessoa, este vaso, meu Pai, esta arma, Senhor, nas Tuas mãos para Tu usar, meu Pai, conforme a Tua vontade. Pai querido, é já a última hora, Jesus está chegando, Pai, Ele não está apenas voltando, Ele está chegando. Pai, nos ajuda, Tu está nos chamando, meu Pai, para levar sobre a terra o evangelho do reino, para que o Espírito Santo volte novamente a agir tão poderosamente sobre a face da terra. Mas para isso, meu Pai, Tu precisa de santos, de pessoas que se santifiquem, que se purifiquem, que busquem uma vida de intimidade e santidade diante da Tua presença. Oh, Pai querido, muito obrigada, meu Pai, eu Te apresento a cada inscrito, eu Te apresento a cada um que vê e ouve destes vídeos, meu Pai, vai alcançando profundamente o coração, vai chamando, meu Pai, vai despertando, meu Pai, para esta grande obra, meu Pai, que Tu estás fazendo na face desta terra. Pai querido, abençoa, Pai, liberta, Pai, trabalha, Pai, converte, desperta o nosso imenso desejo de Te buscar profundamente, de ir além, meu Pai querido, de uma palavra de oração, além de um ato de um jejum, meu Pai, é somente, mas que nós possamos fazer tudo isto em busca, meu Pai, de intimidade, de profundeza contigo. Oh, Pai Santo, muito obrigada por tudo. Jesus querido, fica conosco, nos guarda de todo o mal, meu Pai. Jesus querido, nos concede as nossas bênçãos impossíveis, aquelas bênçãos mais impossíveis, mas tão necessárias para nós. Nos cura
cura, nos liberta, liberta a nossa família, nos leva, meu Pai querido, para um relacionamento profundo contigo, aquele que realmente tu queres ter conosco. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, vai tocando, Espírito Santo vai despertando, vai chamando o Espírito Santo a cada um, querido, para que venha fazer parte desta grande obra. Em o nome de Jesus nos pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Querido, se você vê, querido, destes vídeos, se você achar a primeira parte, procure a segunda. Se você achar a segunda, procure a primeira, queridos. Nosso material não é muito bom. Aí a gente estamos no início, mas o Senhor está trabalhando, querido. A obra de Deus, ela é assim. Ela é vagarosa mesmo, mas nós vamos chegando lá. Queridos, que você se inscreva neste canal, que você divulgue esta obra, queridos, e vá orando, e vá aceitando Jesus, e vá buscando uma intimidade profunda com Deus, porque é no sobrenatural, é nas profundezas que Deus se manifesta para nós. Em nome de Jesus, queridos, faça isto, vá obedecendo, vá fazendo conforme você sentir no seu coração. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus. Amém.